O PCO é um partido de linha comunista da velha guarda, maoísta, defensor expresso dos modelos totalitários sem a mácula pós-moderna irritante da via revolucionária frankfurtiana. Eles preservam o discurso da luta de classes como originalmente formulado. A classificação extrema-esquerda não é algo imputado pela imprensa ao PCO, ele próprio é quem assim se define em seu site. O grupo que viria a formar a causa operária proveio de uma dissidência de natureza trotskista da Organização Socialista Internacionalista, sendo que naquela época eles se denominavam Tendência Trotskista do Brasil, TTB. O grupo Causa Operária se originou dessas rupturas internas do movimento comunista e ganhou corpo desde então, figurando como uma vertente autônoma dentro do macrosistema revolucionário, isso tudo na época de esgotamento regime militar. Estruturado em 1978, o Causa Operária manteve-se ativo, integrou-se ao Partido dos Trabalhadores quando este se formou em 1980, persistindo no contexto da luta sindical que se desenvolvia quando das greves do ABC. Desentendimentos com a maneira pela qual o Partido dos Trabalhadores conduzia o movimento ocasionaram a expulsão do grupo em 1992. Nessa época, formou-se uma frente revolucionária, que daria origem ao PSTU e da qual eles também seriam afastados. Sempre foram jogados de escanteio pelos grupos socialistas e tiveram que se virar com a sua própria panelinha, encabeçada por Rui Costa Pimenta. Conseguiram adquirir estrutura partidária em 30 de novembro de 1995, ou seja, passados 17 anos após adquirirem consistência grupal. O PCO não tem deputado ou governador algum, não consegue eleger ninguém, mas tem uma máquina partidária. A direita possui deputados, governadores, já ganhou a presidência, mas não controla nenhum partido do sistema eleitoral brasileiro, dependendo de siglas de aluguel que podem ser abandonadas após o candidato conquistar um cargo majoritário. Não existe no panorama brasileiro um partido político a exemplo do Chega de Portugal, liderado por André Ventura. A direita é grande, mas com pouca articulação. O PCO é pequeno, mas bem organizado. A infecção marxista que o Rui Costa Pimenta sofreu em sua juventude se tornou um problema crônico e ele se tornou irrecuperavelmente comunista ao longo das décadas. Só poderia mudar por milagre, algo que eu nunca vi acontecer. Passando ao século XXI, quando o sistema oligárquico começou a perseguir patriotas, o PCO denunciou a perseguição, o que levou alguns no campo conservador a encarar o partido com simpatia. Não aguento concordar com o PCO era o lema. Também a defesa do porte de armas se apresentou como algo inusitado, mesmo uma espécie de respeito para os comunistas de velha guarda, contrastados aos degenerados da nova esquerda norte-americana ou europeia. O PCO também tem proferido condenações à Lei Maria da Penha como imposição imperialista. O PCO se mostra favorável à liberdade dos patriotas porque se encontra alijado do poder e a sua influência parca. Embora a esquerda domine o cenário atual, não existe uma igualdade entre os grupos revolucionários na determinação de como será conduzida a revolução. Ora, não estando em posição de vantagem, eles aparecem simpáticos aos conservadores, que correm para defender o PCO quando este sofre alguma injustiça. Ele se aproveita do senso de justiça da maioria conservadora que corre em defesa da minoria comunista Utsochol, contrária às pautas da estratégia global esquerdista no Ocidente. No entanto, e se o PCO fosse maioria, ele abdicaria de perseguir alguém? Isso seria negar toda a trajetória do movimento que Rui Costa Pimenta apoia. Conclusão: quando eles são minoria, eles defendem a liberdade burguesa. Por outro lado, quando são maioria, eles próprios a descartam e eliminam os adversários ao estilo maoísta. Sendo minoria, eles não estão em condições de ajudar nenhum movimento patriótico democrático, mas se fossem dominantes, seria a garantia do fim desses próprios direitistas. São simpáticos aos patriotas quando não podem fornecer ajuda efetiva, mas se estivessem investidos de poder, portanto na condição de ajudar, terminariam o serviço de cortar gargantas dos presos políticos, que evidentemente seriam não só conservadores, patriotas, direitistas, como também outros grupos esquerdistas selecionados a essa cota de sacrifício que todas as revoluções impõem aos seus simpatizantes. Por isso o PCO não merece apoio. Cenas recentes do Rui Costa Pimenta em tratativas com representantes do Hamas já deveriam ser previsíveis. É preciso manter o equilíbrio de forças e não conceder tolerância a quem defende uma tradição democida com uma cifra de mais de 100 milhões de mortos. Dentre os agrupamentos políticos, existem aqueles que podem ser trabalhados para fazer parte de um projeto de poder e outros que, por mais simpáticos que se mostrem, são incompatíveis com o anticomunismo que deve marcar, necessariamente, todos os movimentos patrióticos e conservadores. Não deixa de ser irônico a existência de virgens de prostíbulo que fazem jorrar imprecações quando alianças temporárias são formadas com tal centrão.
mas em seguida prestam homenagem a elementos de esquerda que tiveram cuidado de mascarar suas palavras de maneira a torná-las mais palatáveis aos ouvidos. O maior defeito do Centrão é a sua maior utilidade, o de ser prostituta. A maior qualidade do PCO é o seu maior defeito, ter integridade ideológica, portanto é 100% comprometido às suas finalidades comunistas e cortará o pescoço dos seus adversários quando puder fazê-lo. Quando Luiz Inácio estava em vias de ser preso pelo juiz Sérgio Moro, Costa Pimenta disse que não podemos baixar a cabeça diante de um vigarista aí que visivelmente trabalha para potências estrangeiras prender o principal dirigente popular do país. E mais, as pessoas devem cercar o Lula, precisa ter 50, 60, 100 mil guarda-costas e ninguém pode chegar nem perto dele. Costa Pimenta utiliza o mesmo vocabulário dos pseudonacionalistas, palavras como entreguismo e potências estrangeiras, para dar a impressão de que é um defensor da soberania nacional. Mas não passa, como comunista que é, de um militante fiel à causa da Revolução Internacional. Consegue disfarçar-se de nacionalista, mas com grande dificuldade, pois, com a foice e o martelo estampados na testa, fica evidente que seu patriotismo é de fachada, como de todos os comunistas e esquerdistas.